a bússola e o leme. Em muitas ocasiões, o melhor a fazer é simplesmente migrar. Eu sou Haroldo Dutra Dias e esse é o canal Odisseia. Um dos temas assim impressionantes desse livro que me chamou muita atenção são os padrões de regularidade da natureza. A andorinha do Ártico, para ela fazer essa migração em que ela sai do Polo Norte até o Polo Sul, ela precisa utilizar tantos recursos internos e ela precisa observar tantas variáveis como clima, vento, tempestade, quantidade de alimento, a velocidade das outras andorinhas, quanto recursos internos também. Ou seja, ela precisa utilizar um recurso extraordinário que as andorinhas têm, que é uma capacidade de enxergar o campo magnético da Terra. E ela se orienta por esse campo magnético. Ela percebe também a inclinação do Sol, luz, a duração do dia, pontos fixos em que ela aprendeu com os seus pais. Assim, ela viajou na infância e ela gravou na memória locais, assim, por exemplo, lá no meio do Oceano Atlântico, em que eles fazem uma parada nas águas rasas ali do Atlântico, e ali ela se alimenta, fica um tempo e depois voa novamente. O que isso ensina? Que um pássaro, para percorrer milhares de quilômetros, ir e voltar ileso, experimentar 2 verões, fugir do inverno congelante da Groenlândia e fazer esse percurso durante 30 anos, ele precisa estar em perfeita sintonia com esses padrões de regularidade e com esses ciclos da natureza. Mas quando a gente pensa no ser humano, por que ele não consegue também estar em harmonia com o ritmo da vida? Com os ciclos também da vida. E aí a gente pensa, a vida humana possui ciclos. Será que fazer 1 ano de idade, 2 anos, 3, 14 anos de idade, será que é a mesma coisa? Será que os anos transcorrem assim, linearmente? Esse é um tema também fascinante, porque a gente descobriu que a vida se dá em blocos de 7 anos. Então, do 0 aos 7 anos, nós passamos por um desenvolvimento psíquico, emocional, psicológico. Então, nesse período, aspectos internos são trabalhados e faculdades psicológicas e psíquicas são desenvolvidas. Então, a criança do 0 aos 7 anos de idade, ela precisa se separar da mãe, ela precisa criar uma identidade e assim por diante. Depois dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28 e assim vai. Quando nós atingimos um platô, que é ali por volta dos 42 anos de idade, acontece o que se chama de crise da meia-idade. E aí nós experimentamos uma mudança de inflexão, porque até ali nós estávamos numa jornada extrovertida. A gente está buscando se afirmar, desenvolver o nosso corpo, nossas emoções, se posicionar profissionalmente, na comunidade. A partir daquele momento, você começa uma jornada interior. Porque passou a primavera e o verão. A pessoa começa a ingressar no outono e no inverno da existência. É tão rico quanto a primeira etapa, mas é muito diferente. Porque você começa a dar valor a coisas que você não dava. E a vida interior passa a ter um peso muito grande. Como você se sente, quem você é, o que você realizou, o que você buscou. Será que as coisas que você sempre correu atrás durante a sua vida inteira, até esses 42 anos, será que valeu a pena? Será que tudo isso se justifica? Quem que você realmente é? E isso nos leva ao tema do autoconhecimento.
e da inteligência emocional. Porque o grande problema hoje do mundo, e a gente vê isso, o número de suicídios, o aumento da depressão, da tristeza, a dificuldade que as pessoas têm em dormir sem usar um remédio, a ansiedade, até para lidar com a tecnologia, para lidar com o smartphone, para lidar com as mídias sociais. Nós somos pessoas ansiosas. O nosso tempo hoje é um tempo de pessoas ansiosas. E a gente está perdendo o contato com as emoções, com as nossas próprias emoções. É como se a gente tivesse desconectado. E muitas pessoas dizem assim, você precisa desenvolver inteligência emocional. Você precisa se conectar com as suas emoções. Mas o que significa isso? Quais são as emoções? Quais são as emoções primárias do ser humano? Então, nós desenvolvemos um quadro com as 12 emoções primárias do ser humano, a partir do modelo do Robert Plutchik e do Paul Ekman, mas levando adiante e agregando outras emoções para que elas somem 12, e aí a gente tem uma espécie de atlas. É como que um mapa para que você possa explorar o seu íntimo, as suas necessidades, os seus desejos e essas emoções primárias. E entender que essas emoções se combinam, formando outras emoções secundárias, terciárias. Essas outras emoções que se formam são complexas, porque elas representam a soma das emoções primárias. Então, às vezes, você está no aeroporto, vai pegar um avião, seu voo foi cancelado ou atrasou, e você experimenta um conjunto de emoções, parece um arco-íris, um colorido. É uma reunião de várias emoções primárias. Isso ativa memória, lembranças, outras experiências vividas. E o que acontece? Nós aprendemos na escola geografia, física, química. Então a gente sabe identificar, por exemplo, a molécula da água, o H2O. Mas nós não sabemos identificar qual emoção nós estamos sentindo naquele momento. Se você perguntar a alguém, diante de um ataque assim de raiva, o que você está sentindo? Ele não sabe. Ele não é capaz de dizer assim, eu estou sentindo uma mistura de raiva, medo e frustração. E por que você está sentindo raiva? Por que você está sentindo frustração? O que nós sentimos quando estamos frustrados? É uma pergunta tão banal, tão comum, porque ela tem a ver tanto com o nosso cotidiano. E por que nós não sabemos responder? Por que nós não temos um vocabulário emocional? Por que nós temos um conjunto de palavras, nós falamos às vezes 2 idiomas, 3 idiomas, mas não falamos a linguagem das emoções. Nós não temos vocabulário para expressar as emoções. Então, nessa parte, nós queremos incrementar esse vocabulário, o seu vocabulário de emoções. Te mostrar como e quando surge uma emoção específica. Por que essa emoção surge? Qual a gradação dessa emoção? Como que ela se torna mais intensa ou mais suave? E também como que ela se combina com outras emoções. Só o fato de nós sabermos isso, essa química das emoções, como que elas se misturam e qual o produto que elas geram, qual que é a emoção secundária ou terciária que ela gera, já contribui muito para o nosso autoconhecimento e para a nossa habilidade em lidar com as próprias emoções e com as emoções das pessoas que nós amamos. E até daquelas pessoas que a gente não gosta, né? Porque, principalmente aquelas pessoas difíceis, que nós temos uma dificuldade de conviver, essas principalmente, nós precisamos entender as emoções delas, por que elas estão sentindo daquela maneira. Então, esse aprofundamento no atlas das emoções nos leva a um outro tema. Será que as pessoas são todas iguais? Porque às vezes a gente se relaciona com as pessoas imaginando
que elas têm o mesmo temperamento que o nosso, que elas têm as mesmas qualidades, os mesmos defeitos, os mesmos potenciais. Mas será que isso é verdade? Bom, desde os primórdios da humanidade, cada civilização desenvolve a sua tipologia humana, um sistema para enquadrar as pessoas dentro de um esquema. Esse esquema é para facilitar a compreensão de que os seres humanos são diferentes. Mas são diferentes como? Nós podemos agrupar as pessoas de acordo com certas similaridades e com certas diferenças? Bom, o psicólogo e psiquiatra Carl Gustav Jung desenvolveu uma teoria e chegou a escrever um livro sobre tipologia humana. E ele trabalha algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é uma divisão entre introvertido e extrovertido. E no mundo de hoje a gente tem uma certa tendência em taxar, fazer um pouco de bullying com a pessoa que é mais tímida, a pessoa que é mais retraída. Mas, na verdade, o retraído, o mais tímido, também possui uma vida muito rica. É que a vida dele é mais interior. As coisas acontecem mais no plano das emoções, da imaginação, dos sonhos, do planejamento. Ele sente mais as palavras, sente mais os acontecimentos, ao passo que o extrovertido ele tem necessidade de uma excitação exterior. Então ele precisa estar fazendo alguma coisa, precisa realizar algo, ele precisa de adrenalina. Então ele sempre busca a ação, uma atividade. Não é que um seja melhor do que o outro, são diferentes. E nós precisamos compreender essa diferença e avaliar que essa diferença é complementar. Não raro, o introvertido busca um parceiro, uma parceira extrovertido. E o extrovertido busca um introvertido, porque eles se completam. O extrovertido que tem um excesso de atividade, que está sempre buscando fazer alguma coisa, precisa daquela paz, daquele centramento, daquela interiorização do introvertido. E o introvertido, por sua vez, precisa sair um pouco. Precisa sair de casa, precisa viver algumas aventuras, precisa experimentar algumas coisas novas. Eles se completam, né? Nas famílias é muito engraçado isso. Às vezes a gente tem irmãos, um é introvertido, o outro é extrovertido, casais, filhos. No trabalho também, as equipes que são montadas para um determinado projeto ou equipes permanentes em uma corporação, é muito comum isso. E a nossa sociedade, infelizmente, tem um hábito de desmerecer o introvertido. Talvez uma certa incapacidade de reconhecer a riqueza dessas pessoas. Elas às vezes falam pouco, mas quando elas falam, a fala delas é muito precisa e muito certeira. Por outro lado, o extrovertido realiza. Então não basta ficar só planejando, fazendo cronograma, estabelecendo metas, esquemas. Alguém tem que pôr a mão na massa e tem que fazer acontecer. Isso é muito interessante. Outra divisão do Jung, para que a gente compreenda a tipologia, e essa é fantástica, é a orientação psíquica. As 4 orientações. Quer dizer, indivíduos que se orientam pela função sentimento e outros que se orientam pela função pensamento. Há indivíduos que se orientam pela função sensação e outros pela função intuição. Segundo Jung, essas 4 funções elas formam 2 pares. O primeiro par diz respeito à maneira como eu percebo o mundo. Eu posso perceber o mundo através da sensação, então as pessoas que têm ênfase na função sensação, elas são muito pragmáticas. A vida para elas é aquilo que os 5 sentidos podem perceber. Eles não são muito dados a ideias abstratas, a sonhos, a planos, a elementos subjetivos ou a emoções. Eles são concretos. É o que eu estou vendo, é o que eu estou tocando, é o momento, é o mundo material. Então, ele percebe a vida
através dos 5 sentidos. Aquele que tem predominância da função intuição, ele não percebe muito pelos 5 sentidos, ele tem meio que uma percepção global. Ao invés de dar um enfoque na visão, na audição, no tato, na sensação propriamente dita, ele capta o quadro de um modo geral. Você fala pouco, dá uma ideia, um briefing, e ele já pega a ideia, ele percebe o geral, o panorama, e a partir daquilo ele age e toma suas decisões. Então essas são 2 maneiras de perceber. Já o outro par, que é a função sentimento e pensamento, é a maneira como nós avaliamos o mundo. Então, há pessoas que avaliam as circunstâncias e avaliam outras pessoas a partir de parâmetros do pensamento, das ideias abstratas, a partir de parâmetros intelectuais, das teorias. E há aqueles que avaliam as outras pessoas e as suas experiências a partir das emoções. Então, eles não estão muito preocupados em sistematizar a avaliação deles. Eles sentem e ponto final. Então, chega uma pessoa e quem tem a função predominante de sentimento diz assim, não gostei dessa pessoa. Mas você não gostou por quê? Às vezes ele não consegue explicar. Ele tem um feeling, ele capta algo que está no plano da emoção, das intenções, daquilo que não é dito. Por outro lado, essas pessoas têm uma dificuldade de explicar o que elas estão sentindo, têm uma dificuldade de falar, de sistematizar as suas ideias, né? E a partir disso também nós podemos pensar nas 12 emoções básicas e trabalhar com as pessoas qual que é a emoção predominante nela. E a partir dessa emoção predominante, que é aquela que ela mais sente no dia a dia, aquela que frequentemente é ativada nela. Essa emoção nos diz sobre a necessidade primária e o desejo central dessa pessoa. Esses temas também nós abordamos no livro. E por fim, nós precisamos falar do tempo, porque a vida humana é limitada. Ela tem o início e tem o seu fim. E o tempo é, na verdade, o mais precioso de todos os nossos recursos. E às vezes a gente lida e administra o tempo como se ele fosse inesgotável, como se ele não tivesse valor. A gente joga fora os segundos, acreditando que eles não têm valor. E no fundo, ele é o nosso maior patrimônio, o nosso bem mais precioso. Então nós falamos sobre gestão do tempo, um novo paradigma de gestão do tempo. Por que um novo paradigma? Porque ele aproveita a 4ª geração de gestão do tempo, inaugurada por Stephen Covey, no seu livro First Things First, primeiro as primeiras coisas, mas ele leva adiante porque nós entendemos que você não consegue organizar o seu tempo se você não definiu quem você é. Se você não definiu qual a fase da vida, qual etapa do ciclo da vida que nós comentamos, você está. Se esses 2 parâmetros, esses 2 principais parâmetros não forem definidos, a gestão do tempo fica artificial. Porque alguém que tem 28 anos de idade não vai gerir o tempo como uma outra pessoa que tem 64. A fase da vida em que você está afeta profundamente a sua relação com o tempo e a maneira como você utiliza o tempo. E também, quando você se conhece, você sabe qual a sua identidade, quais são suas características, qual é o seu desejo central, você tem uma visão muito clara do que você quer alcançar e de onde você quer chegar. E isso também afeta no momento de você definir as suas prioridades. E definição de prioridade é fundamental para a gestão do tempo. Esses são os temas que nós abordamos aí no livro.
e temas que nós abordamos aqui no canal e que nós convidamos todos para fazerem parte dessa comunidade, né? Agora que você conhece melhor esse livro, sabe o quanto ele pode impactar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta, chegou a hora de compartilhar o conteúdo desse livro. Compartilhar o conteúdo do site, do canal. Quem sabe dar esse livro de presente a alguém, a uma pessoa que você ama, para que ela possa ter acesso a esse conteúdo que você tem agora. E também participar da nossa comunidade Odisseia. Você é muito bem-vindo.